Fala aí, galera. Cidadão X com vocês aqui. Galera, eu não gosto muito, e vocês sabem disso, de ficar explorando o sensacionalismo de algumas mentiras. Como, por exemplo, ficar falando sobre o Bolsonaro ser corno ou não. É engraçado, mas não é útil pra gente. A não ser que fosse para revelar para vocês que aquilo era mais uma estratégia de cortina de fumaça. Mas ficou tão óbvio que a galera atropelou esse assunto com outros mais importantes. Mas sobre esse assunto do coronavírus, eu tenho muita coisa para falar. Porque é uma coisa que me interessa, esse tipo de tema. Que para mim tem a ver com conspirações maiores, com suspeitas bem fundamentadas, de ações obscuras. Mas o problema é ficar abordando esse assunto com vocês de maneira a não saturar o seu saco com o mesmo assunto, sendo que você queria saber de outra coisa. Então ficar focando em um único conteúdo é chato, tanto para mim como para vocês. Mas é que tem umas coisas, cara, a respeito do coronavírus, por exemplo, que estão me incomodando, sabe? Que parece que eu preciso comentar. Porque senão, amanhã ou depois, a coisa se revela como eu estava imaginando aqui, e eu deixei de comentar com vocês. Perdi uma grande oportunidade de, mais uma vez, estar se confirmando uma ideia minha. Foi anunciado agora aqui no Brasil uma sequência de casos do coronavírus. Coincidentemente, galera, depois do carnaval, eles deixaram para anunciar o primeiro, o segundo e vários outros casos depois. Então por aí você já leva aquela suspeita, que eu acho que é óbvia para qualquer um, que eles já tinham ciência, já estavam monitorando esses casos de coronavírus, só que não quiseram divulgar, expor para a sociedade a situação que o coronavírus havia chegado no Brasil antes do carnaval, porque poderia prejudicar a festa. É uma semana de bagunça no Brasil, uma semana de interação social forçada, que milhares de pessoas se aglomerando em ambientes úmidos, fechados, contato físico, e outras circunstâncias. Então, cara, se você alertasse de coronavírus antes do carnaval, ia prejudicar o carnaval. E a ideia do governo é o seguinte: o governo está numa situação muito delicada, principalmente na questão de mercado, economia, financeiramente. Ele está sendo pressionado pelo pessoal que ganha dinheiro no Brasil. Então ele não poderia prejudicar essa festa que gera milhares de reais para o Brasil. Tem gente que depende o ano inteiro da festa do carnaval. Então você leva em consideração que o Brasil e o governo tinham ciência do risco do coronavírus, e a chegada dele iminente aqui ao Brasil, e não quiseram alertar a população ou as autoridades básicas aí antes do carnaval. Deixaram passar o carnaval, ou seja, eles priorizaram a situação econômica, priorizaram o pescoço deles, e que se dane, vamos arriscar aí. Não era nem um cenário de alerta, por exemplo, o carnaval e um vírus como o coronavírus na situação. Ou seja, eles arriscaram um cenário muito pior, e eu acho que as consequências vão vir agora. Muita gente viajou da Europa, em locais que já estavam surgindo os surtos, curtiu o carnaval aqui e foi embora. Quer dizer, só veio deixar o vírus. Então o primeiro destaque aqui é isso. Eles priorizaram a questão econômica, arriscando um cenário alarmante de contágio em massa, que é o carnaval. Por aí você já vê que o governo não está agindo de boa fé. Depois você percebe que o presidente da República, sempre ele, cara, ele tem que falar alguma merda, sai aí em discursos para público internacional, dizendo que o coronavírus é fantasia. Tudo isso que estão criando, todo esse alarmismo, esse sensacionalismo em cima do coronavírus, é forçado pela mídia, com alguma outra intenção, talvez na cabeça débil mental do Bolsonaro, seria só para prejudicá-lo na presidência. Inventaram o coronavírus para prejudicar o Bolsonaro, porque o coronavírus afeta a economia, e a economia é o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro, digamos assim. Ele fez tudo em nome da economia, e aí está mostrando o fracasso da sua política econômica, então ele não tem mais em que se apoiar. Não é mais o super-herói, não é mais o Messias que ia salvar o Brasil. Então, a coronavírus, na visão do Bolsonaro, é algo menor, nem mata tanto assim, como ele mesmo afirmou. Cara, de certa forma eu até concordo com ele. A mídia explorou muito o sensacionalismo em torno do coronavírus até agora.
Eu acho que tem algo por trás disso daí. Quanto à questão da letalidade do coronavírus, até agora pelo menos, não me parece, de acordo com informações oficiais, e não dá para confiar 100%, não me parece tão letal quanto outras doenças, outras epidemias que ameaçaram o mundo. Até mais uma epidemia dessas aí. Mas é interessante você observar que logo após o Bolsonaro fazer uma declaração, e uma declaração do presidente é uma declaração oficial, de que o coronavírus e tudo que falam dele é meio que fantasia, mais ou menos cerca de, sei lá, um dia depois, o cara que gosta de passar vergonha, mano. Um dia depois, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, as maiores autoridades no campo de saúde mundial, decretaram que o coronavírus passa a ser considerado uma pandemia. Agora não é mais coronavírus que é chamado, não é gripe chinesa, é o Covid-19. Esse é o nome do tal vírus. E eles determinaram que agora pode sim ser considerado uma pandemia. Ao mesmo tempo você vê presidentes e autoridades falando que não é para ficar alarmado, não é para se preocupar, e você vê a Organização Mundial de Saúde sendo obrigada a mudar o status, que até então eles consideravam surtos controlados, uma pequena epidemia em alguns lugares, e agora passou a ser pandemia. É uma outra classificação de risco do coronavírus. Porque surtos são localizados, epidemias, ainda assim são surtos em vários locais, mas dentro de um espaço geográfico determinado, como por exemplo dentro de um estado ou dentro de uma cidade. E pandemia é quando esses surtos, esses pequenos pontos de epidemia começam a surgir em vários locais do mundo. Bom, num cenário globalizado como é hoje, onde todo mundo viaja para qualquer lugar em menos de 24 horas, então é quase que normal um vírus como esse atingir o status de pandemia. Mas a Organização Mundial de Saúde demorou um pouco para alertar a população sobre isso. Eu acho que para segurar um pouco o pânico, o sensacionalismo, segurar um pouco o caos que poderia surgir em torno disso, mas é estranho, é muito estranho, o conflito de atitudes e informações dos governos, das autoridades. Vem o presidente e diz, apesar de que ele é um mentiroso compulsivo como o Bolsonaro, e diz que é fantasia o coronavírus. O próprio Trump havia dito isso em um discursinho e depois já está querendo mudar de ideia, voltar atrás, porque viu que não é bem isso. Tem algo a mais por trás. Mas tem gente dizendo que é fantasia, que não é para tudo isso. E aí vem outras autoridades, inclusive os próprios governantes, com atitudes que não refletem isso. Eles estão alarmados, eles estão preocupados. Você vê o governador do Distrito Federal que declarou, oficialmente, alerta de risco de pandemia no seu estado, ou pelo menos no Distrito Federal. Outros governadores, como no Rio de Janeiro, São Paulo, já estão estudando o mesmo anúncio. E ao mesmo tempo eles dizem para a população não se preocupar, não precisa ficar alarmado, não se preocupem, está tudo sob controle. E aí eles decretam risco de pandemia. O risco de pandemia, oficialmente anunciado pelos governantes, é para facilitar o trato do governo em uma situação de emergência. Então não precisa mais de questões burocráticas, ficar esperando decretos de lei, não precisa mais a questão de licitações para comprar remédios, para, sei lá, o governo agir. O governo pode ter atitudes mais extremas, mais consideradas radicais até em alguns pontos, e não precisa estar respaldado legalmente para isso. O risco de epidemia, ou no caso o risco de pandemia, dá a ele esse poder. Então, se você tivesse que imaginar um cenário onde o governo deveria forçar uma lei marcial, por exemplo, eu acho que o risco de uma doença como uma pandemia e um vírus como esse aí seria o ideal, para você forçar a população a aceitar a sua intervenção forçada sobre eles. Entendeu o esquema? Então, se você tivesse que colocar em prática uma lei marcial, o risco de uma pandemia como essa, anunciada oficialmente, seria o primeiro passo. Te dava liberdade para agir de qualquer forma. Tudo em nome da preservação da ordem, da preservação da saúde. E é isso que me deixa meio estranho sobre a situação. Porque ao mesmo tempo as autoridades dizem para você não se preocupar, que não é nada disso, é fantasia, aí já exagero um pouco, e eles têm atitudes totalmente controversas, totalmente contrário ao que eles falam. Então por aí você já tem que ficar desconfiando, galera. Alguma coisa está errada nesse processo. Outro detalhe que me chamou a atenção, nos Estados Unidos foi confirmado, e eu vi aí algum dia desse numa matéria, que uma mulher adquiriu, foi confirmada que ela estava contaminada com o vírus
do Covid-19. Só que o detalhe estranho nessa situação é que essa mulher não pertencia ao grupo de risco. Ou seja, pessoas que vieram de áreas onde o surto já está disseminado, ou pessoas que tiveram contato com pessoas nessas condições. Ou seja, ela não teve contato com ninguém que poderia ter o vírus, e ela mesma não veio de nenhum local que já estava com o surto em andamento. Ou seja, não era possível ela adquirir o vírus. E olha que as autoridades norte-americanas têm condições de rastrear, né, a caminhada de uma pessoa a ponto de saber com quem ela conversou, onde ela esteve, como ela poderia ter sido infectada, e eles não conseguiram determinar isso. Ou seja, é como se ela fosse contaminada espontaneamente, sem uma base de origem fundamentada. Então é muito estranho isso daí, galera. E outros pontos como esse estão surgindo pelo mundo. Pessoas que estão surgindo com sintomas e depois é confirmado a sua infecção sem que ela esteja dentro da classificação de risco. Entende isso? É como se fosse surgir espontaneamente essa doença nessas pessoas. E isso não é normal, nem é possível. A não ser que algo maior, que é o que eu desconfio, seja por trás disso. Na Itália, pesquisadores já identificaram uma mutação no vírus original chinês, que é o que está atacando a Itália agora. No Brasil também já foi detectado, essas duas cepas de vírus, ou seja, tem o vírus original que veio da China, que surgiu lá, e no Brasil também foi detectado o vírus com uma mutação muito semelhante, que ainda precisa se confirmar, a da Itália. Talvez de pessoas que tenham vindo da Itália, de pessoas que tenham vindo da China, trouxeram os dois tipos, do mesmo vírus para cá. Só que é muito estranho, a mutação é muito rápida. Parece que a mutação, ela é, além de acelerada, parece que é programada a atingir determinados locais. A ser mais facilmente disseminada e ser mais difícil de ser controlada para um local. Tipo, o vírus chinês não ia desenrolar muito bem na Itália, então ele sofreu uma mutação natural, e aí que é a parte do aspas, sofreu uma mutação natural e melhorou a sua eficiência dentro da Itália. Agora já está atingindo vários outros países da Europa. Então, se o vírus original ele foi montado para atingir pessoas de etnia asiática, o vírus secundário é para atingir pessoas de origem caucasiana, que é o pessoal da Europa. E aí vai surgir talvez um terceiro vírus que venha atingir pessoas com mais eficiência na América Latina. Ou não. Sabe, é um negócio muito estranho, cara. Só os pesquisadores e cientistas que se envolvem nesse assunto que têm condições de explicar isso para você. Mas o que me chama a atenção é essa rapidez da mutação do vírus. O vírus surgiu em algum animal, entrou em contato com o ser humano, aí contaminou o ser humano rapidamente desenvolveu uma mutação que passava a ele próprio contaminar outras pessoas, e aí surge uma outra mutação dessa mutação para contaminar outros tipos de pessoas, outras etnias. Parece que é para facilitar o contágio, a infecção. É muito esquisito. É muito estranho isso daí. Um vírus leva milhares de anos para dar esse salto evolucionário aí de uma mutação para facilitar a sua sobrevivência, e de repente ele está sendo bombardeado com mutações sequenciadas, contínuas. Parece que é algo artificial, galera. Não parece exatamente natural. Fato também que eu quero destacar é que o programa de desinformação a respeito do tal vírus e da pandemia está a milhão, principalmente nas redes sociais, correntes do WhatsApp, postagens do Facebook, canais do YouTube. Todo mundo falando sobre o coronavírus e muita gente falando bobagem sobre a epidemia, a pandemia, coronavírus, como o vírus funciona, milhares de pessoas morrendo, ou não é tão grave assim, máfia das vacinas, isso aí é uma conspiração dos chineses, isso é uma conspiração dos Estados Unidos, sabe? Tá uma bagunça de informações. Isso faz parte de um programa maior, o programa de desinformação. Se você não tiver informações corretas, confirmadas e oficiais, digamos assim, a respeito do assunto, ou seja, informações verdadeiras, fica complicado você saber em quem acreditar. E ao não saber em quem acreditar, você fica confuso e passa a não acreditar em ninguém. Ou passa a acreditar em todo mundo, próprio de uma mente mais limitada, que não entende que algumas coisas são muito coerentes, não batem uma com a outra. Então, cada um que lança uma corrente, ele acredita e compartilha. Cada um que posta uma coisa, ele acredita, curte e compartilha. Cada um que tem um canal falando uma bobagem totalmente diferente da outra, mas a respeito do mesmo assunto, vai ganhando um monte de view, vai ganhando um monte de like, um monte de comentário e vai potencializando a publicação. Cara, isso daí não é barato.
montar um programa a esse nível de desinformação para confundir a população mundial não é barato. Tem alguém bancando esse sistema. Não é por acaso todo esse sensacionalismo, todo esse foco que a mídia está dando de atenção para esse assunto, não é barato. Alguém está investindo por trás disso daí, cara. Alguém tem interesse por trás disso daí. Seja do pânico que pode ser gerado, do sensacionalismo, ou da minimização do impacto das informações, porque algumas informações são verdadeiras, mas aí você fica preso dentro de centenas de outras informações falsas e a galera não sabe em qual acreditar. E aí a informação acaba não sendo divulgada corretamente, não sendo repassada, não alerta as pessoas da verdade escondida. Então esse programa é muito caro. A esse nível como está sendo divulgado hoje nas redes, e dentro até da sociedade comum, no boca a boca aqui, é muito caro bancar um sistema, um programa desse. Uma campanha dessa. Não é barato, cara. E para complementar aqui, galera, ou não, esses dias eu contraí algum tipo de gripe. Uma gripe muito forte, afetou muito a minha garganta, eu fiquei zoado mesmo, com dor de cabeça, o corpo ruim, tossindo muito. Na verdade foram 2 semanas de tosse e eu ainda sinto vontade de tossir às vezes quando falo muito, então até eu interrompo os vídeos às vezes aqui, e tenho que editar porque eu vou tossir no meio da coisa aqui, E os sintomas são de gripe. Fui ao médico, o médico não, é uma gripe forte, cara? E aí eu fiquei me tratando para uma gripe. Me preservei um pouco mais, me reservei do contato com outras pessoas, mas nos dias que eu fui forçado a trabalhar ou agir socialmente em algumas circunstâncias, eu tive contato com outras pessoas e fiquei alerta, ainda que meio afastado, sem comentar sobre o assunto, sobre a situação de saúde de outras pessoas, porque me chamou a atenção que várias outras pessoas estavam com sintomas de uma gripe forte. E não eram pessoas que tinham contato comigo, então não foi eu que espalhei essa gripe para elas. Simplesmente existiam pessoas ao meu redor que eu fui olhando aleatoriamente e identificando que estavam com gripe. E prestando atenção também na conversa de outras pessoas, eu me liguei que várias outras pessoas alegavam que tinham tido essa gripe forte ou que estavam no meio da condição de uma gripe forte. A minha avó está tendo uma gripe, meu filho está com gripe, semana passada eu estava. Ou seja, apareceu misteriosamente, não foi nem divulgado para ninguém, uma gripe forte dentro da população mundial. Pelo menos eu consegui identificar isso aqui na minha região. Eu acho que ia ser mais fácil eu confirmar isso, até com o comentário de vocês. Alguém nessas últimas 3 semanas, próximo a você, teve uma gripe forte? E mais pessoas ao seu redor também? Ou você mesmo teve uma gripe forte assim, que você achou normal e natural para essa época do ano, mas dentro dessas 3 semanas anteriores? E por que eu estou falando isso? Porque é estranho, porque eu não acredito em coincidências, galera. Não a esse nível, não quando envolve esse tipo de assunto. Então, para mim, é muito estranho. As características comuns desse vírus ou de uma gripe comum são muito semelhantes, correto? Então, as formas de contágio, de contaminação, são praticamente as mesmas. O contato com pessoas que estão na condição de infectadas, um espirro, uma tosse, uma superfície que foi contaminada e você acaba entrando em contato físico ali. Então, a forma de contágio é a mesma. E aí eu vejo as autoridades se esforçando para conter a disseminação da epidemia, ou no caso agora uma pandemia. Não é possível, galera, porque essa forma de contágio praticamente impossibilita qualquer forma de contenção. Não dá para você conter uma pandemia de gripe. É praticamente impossível. Eu vejo algumas autoridades, como os Estados Unidos agora fechando as fronteiras, a Itália já está assim, a China foi a primeira a fazer isso, para conter o vírus, para conter a disseminação. Eu acho que isolar a população com a quarentena, individualmente, pode até funcionar internamente. Mas isolar o seu país para que o seu país não seja atingido pelo vírus é impossível. A chanceler alemã, comentando sobre o coronavírus na Europa, disse que praticamente 60% da população será infectada. Então ela tem acesso a esse tipo de informação. Não dá para conter um vírus como a gripe. Então eu não entendo essas ações das autoridades em torno disso. O que eu percebo que as autoridades fazem, mas não querem divulgar para você, é que elas estão com um esquema, com um programa, e juntando dinheiro e se organizando para conter os danos da infecção. Conter a infecção em si é impossível. Conter os danos, sim.
Se tem muitas mortes, vamos dar um jeito de sumir com esses corpos. Se tem muita gente doente, vamos tratar essas pessoas para não juntar mais gente doente. Mas conter, impedir, o contágio, a contaminação é impossível. Então o que eu estou vendo agora, os governos não divulgam isso para a gente, é que eles estão dentro de um programa acelerado de contenção de danos e não de contenção de pandemia, de infecção. É diferente uma coisa da outra. E eu não posso ignorar e nem deixar de comentar com vocês o grupo de risco, cara. Eu não estou falando do grupo de risco de infecção, de contágio. Eu estou falando do grupo de risco final. Qual o grupo de pessoas que é mais afetada, que é seriamente, gravemente afetada pelas consequências da infecção? São pessoas em estado de avançado de idade, ou seja, o sistema imunológico um pouco mais enfraquecido, e pessoas com outros problemas de saúde, como por exemplo infecções pulmonares, que também pode ter o seu caso agravado ao serem infectados. Ou seja, são pessoas, idosos e pessoas doentes, correto? Cara, se você imaginasse um programa de redução populacional dentro de uma agenda da nova ordem mundial, quais seriam as pessoas, as primeiras que você iria descartar? Discretamente, para não chamar a atenção da população. Os doentes e os velhos. Em geral, o sistema encara essas pessoas como um prejuízo, como pessoas que não dão nenhum tipo de vantagem ou retorno para eles. É um custo a mais. Pessoas que não rendem nada para o sistema. Então, se você tiver que criar um programa de redução populacional, essas pessoas que estão sendo afetadas pelo coronavírus seriam o grupo ideal, o primeiro, pelo menos, a ser eliminado. Entende isso? O próximo grupo a ser eliminado são as pessoas de baixa renda, os miseráveis. E esses aí seriamente serão afetados pelo coronavírus, aqui no Brasil, principalmente em países subdesenvolvidos, mas no mundo inteiro. Pessoas que não têm acesso a condições de saúde melhores, pessoas que são forçadas a situações de risco, contato, não dá para simplesmente se isolar numa ilha paradisíaca. Então, dentro de um processo de uma redução populacional, se for fazer discretamente, que é o melhor para eles, para ninguém ficar alarmado, para ninguém correr aí, ficar em pânico e reagir contra isso, primeiro vamos matar os velhos e os doentes. Depois a gente mata os pobres, sem eles perceberem. Fala que é uma consequência da sua classe, é uma consequência da vida, não dá para fazer nada. E aí você consegue colocar em prática esse programa de redução populacional e ninguém vai se ligar, ninguém vai perceber. Ou pelo menos quase ninguém. E na boa, não parece muita coincidência ligada em um assunto só? Eu ainda nem falei do caso específico Brasil, SUS e coronavírus, que eu quero falar em outro vídeo. Mas as coincidências mundiais a respeito, as mutações, que não parecem naturais e sim artificiais, os grupos de risco, o surgimento de pessoas infectadas de maneira espontânea. Essa gripe forte atingiu muitas pessoas há algum tempo atrás. Eu fico imaginando que se você quiser fazer um grande programa de uma grande pandemia para atingir a nível mundial algum tipo de objetivo oculto, você precisa de todo esse programa envolvido. Você precisa também de um ensaio geral. Você precisa preparar e se preparar para colocar isso em prática. Se alguém estivesse por trás de uma pandemia como essa, que talvez tenha sido disseminada artificialmente, esteja sendo controlada pelos bastidores, você também ia querer, caso você tenha ideia ou planos secundários aí, uma doença mais forte no futuro, do qual a população já está preparada para receber. Lembra das campanhas de vacinação? Isso é muito estranho. Eu falei que poderia ser um gatilho para alguma coisa no futuro. Eu acho que está sendo acionado agora. E você fica pensando, a gente precisa saber como a população iria reagir para ter uma maior eficiência no plano de implementação de uma pandemia. Precisava saber como as autoridades, como os governos também iriam agir para controlar a população, para que eles consigam manter o controle da situação. Então eu acho que essa pandemia talvez não possa ser tão grave assim, ou possa ser pelo menos o primeiro passo de algo maior. É isso que me chama a atenção, é isso que eu fico preocupado. E se essa pandemia é só um ensaio geral para uma coisa que venha depois? É como se o grupo por trás dessa situação, se é que tem alguém por trás, estivesse estudando qual a melhor forma, se preparando, se antecipando alguns problemas, se antecipando algumas reações, seja da massa, seja das autoridades. Então, um ensaio geral é essencial numa situação como essa. E me dá a ideia, me fica parecendo, que parece que eles já sabiam que isso ia acontecer. Eles já estavam antecipando essa situação. Eles já tinham ciência. Não sei se eles fizeram isso no passado e já tinham controle das consequências, dos efeitos colaterais que iriam surgir agora.
e precisavam de uma doença para mascarar isso. Como assim eles iriam explicar que surgiu uma gripe que afetou o mundo inteiro? Então eles precisavam inventar algo como um coronavírus, para surgir aí e justificar o contágio dessas pessoas. E lá na frente você vai ter os efeitos dessa gripe que você já está contaminado hoje e não sabe, e eles vão dizer que foi do coronavírus. E também tem a questão das pessoas a serem sacrificadas no processo, nesse caso os idosos e os mais doentes, seria o alvo ideal de uma redução populacional. Então, sabe, fica tudo me chamando muita atenção. É como se algo, pelo menos na minha mente, eu penso assim, é como se algo já tivesse contaminado toda a população a nível mundial, algum tempo atrás, e só está se manifestando agora. E eles precisam de um bode expiatório, de uma laranja para assumir essa situação. Entende? O coronavírus é o laranja do processo todo. Então, galera, para concluir, retomando aqui que eu tive um probleminha, tive que interromper a gravação, eu sei que esse vídeo já está beirando aí os 30 minutos e não é legal, pelo menos para algumas pessoas que têm pressa das notícias. Mas eu queria concluir com algumas observações para vocês aqui, e primeiro destacar que, galera, eu não estou aqui fazendo uma teoria da conspiração com base em coisa nenhuma, como a galera faz aí. Eu estou explorando e extrapolando algumas notícias reais. Coisas que você mesmo pode confirmar nos principais noticiários, na mídia, dentre pessoas que sabem do assunto de maneira mais profissional. Eu não estou inventando nada, eu não estou fazendo fake news, sensacionalismo. Eu estou teorizando em cima de coisas que têm fundamento. É diferente. Beleza? O que eu vejo na minha cabeça com tudo isso que eu destaquei para vocês aqui? Que parece que existe, ou existiu em algum momento, algo que contaminou já há algum tempo a maior parte da população mundial. E isso já faz um tempo. Mas só está se manifestando agora. Os efeitos colaterais, os sintomas, só estão se revelando agora. E por isso que eles têm essa necessidade de ter uma justificativa do porquê. Por que todo mundo está gripado? Por que todo mundo está com essa doença? Ah, foi o coronavírus no começo de janeiro. Entende? Tem que ter uma plataforma ali na qual eles vão disfarçar toda a situação. Quanto a toda a população mundial estar contaminada, e é algo assim que a galera pode não confiar, mas é mais ou menos isso que significa uma pandemia. Mas uma pandemia, cara, uma pandemia é de uma origem de um surto de uma doença, correto? E nesse caso aí é muito esquisito. Todo mundo doente, gente que já estava doente há um tempo, todo mundo ficando e revelando os sintomas agora. Como que contaminaram todo mundo e ninguém percebeu? Claro, tem diversas formas aí que a gente pode imaginar. E aí a gente parte para algumas teorias da conspiração, como por exemplo os chemtrails, aquelas trilhas químicas deixadas pelos aviões. A gente pode partir para a questão das vacinas, essa série de campanhas de vacinação em massa, quase que obrigatórias, implementadas pelos governos. A gente pode levar para o lado dos alimentos contaminados, agrotóxicos, alterados geneticamente. Pode levar para o lado da água. Sim, eles podem ter contaminado a população mundial com a água. Muita gente sempre leva em consideração, por exemplo, o fato do tal flúor. Por que eles colocam flúor na água? Quer dizer, tem várias formas de você propagar um surto e contaminar a população mundial de uma maneira só. E agora, galera, de maneira natural, eu não acredito nisso, mas de maneira forçada e artificialmente, esse vírus que estava antes adormecido, ele começa a se revelar, ele começa a se manifestar dentro da população. Então, uma confirmação de uma conspiração desse nível, galera, entenda que pode gerar muito pânico generalizado, ou provocar, sei lá, uma revolta popular mundial. A galera descobrir que existe alguém que contaminou todo mundo com essa doença e isso foi artificial, não foi algo natural. Alguém fez isso. Então, uma conspiração desse nível pode gerar tanto um pânico generalizado como uma revolta mundial popular contra esse suposto grupo ou esses interessados que articularam esse processo aí. Então eles têm que esconder isso. Então é daí que surge essa necessidade de criar esse vilão, esse fantasma. É muito conveniente surgir agora um surto de coronavírus, um vírus diferente. É um vírus que eles sabem e já estão preparando você para tolerar e admitir que não tem para onde escapar, você vai ser contaminado de alguma forma. Só que eles dizem que não tem perigo, não é para entrar em pânico. É uma coisa que eu destaco.
Né? As autoridades dizem para você que está tudo sob controle, que não há perigo, não precisa entrar em pânico. E ao mesmo tempo eles se preparam para pânico generalizado. Algumas ações, algumas declarações, algumas atitudes que eles vêm tomando, se preparando, né, para o pior, né, é totalmente contrastante com o que eles estão falando e o que eles estão fazendo. Quanto à questão dos sintomas, é muito conveniente que eles se assemelhem, por exemplo, a uma gripe comum. Uma gripe forte, mas é uma gripe comum. A forma de contágio, a forma de infecção. Isso explicaria muito facilmente essa manifestação sincronizada desses sintomas em toda a população mundial, quase que ao mesmo tempo. Entendeu agora por que eu fico desconfiado com isso? Bastaria apenas eles criarem, e como eles fizeram, né, uma história da origem da doença, né, com um local determinado de onde surgiu o surto, uma data provável para o início, né, e aí surge uma epidemia que futuramente fugiu ao controle das autoridades, se tornou uma pandemia e que, devido às circunstâncias, não foi possível conter. Entenda, galera, o medo, né, vai gerar o pânico. O pânico generalizado, né, vai gerar aquela questão da revolta popular. A revolta vai gerar o caos e a anarquia. E isso não é bom, porque pode derrubar o sistema controlado por eles. Ou não. Toda essa anarquia, esse caos, né, esse pânico generalizado, né, ameaçando toda a ordem, pode ser a justificativa que eles precisavam para tomar atitudes mais extremas, né, com a ideia de que estamos preservando a ordem. Vamos, né, estabelecer prioridades como a sua segurança e a saúde. Por isso, estamos tendo essas atitudes mais radicais. Seriam as atitudes tomadas dentro de um esquema de uma lei marcial, por exemplo. Entendeu isso? Parece que é tudo muito bem amarrado, planejado, organizado. Agora vêm as autoridades e dizem para você que tem que fechar as fronteiras. Além disso, tem que isolar as pessoas em casa, né, com quarentena, por exemplo. Cara, nada mais é do que a restrição de alguns direitos seus, como, por exemplo, o direito à liberdade, o direito de ir e vir. O governo está tomando isso de você sem você perceber, na verdade, né, com a sua cumplicidade. Você aceita porque é para o seu bem, é para a sua segurança, é para a sua saúde. Então eles estão sacrificando a nossa liberdade em nome dessas coisas, que eles mesmos tiraram da gente. Agora vêm as autoridades e dizem que tem que implantar um sistema um pouco mais autoritário, né, no caso, suprimir totalmente a democracia e a liberdade, né, tanto de ir e vir, ou liberdade de alguns direitos, ou liberdade de informação, porque é bom para você. Então o autoritarismo simplesmente suprimiu a democracia dentro desse processo aí. Levando tudo isso aí, aquela ideia de que cada governo vai se isolando, cada governo vai ter as suas atitudes extremas. Aqui no Brasil já existem projetos de lei que não são de agora e são de um tempo atrás, né, como, por exemplo, forçar a vacinação em massa. Tornar isso obrigatório para a população. Sim, sob pena de uma lei, se você não se conformar com isso, se você não aceitar. Se você não fosse vacinar, você pode ser preso, você pode ser condenado ou pode ser obrigado, né, compulsoriamente a ser vacinado. Da mesma forma, existem outros projetos de lei que dizem, inclusive, que você é obrigado, sob pena de punição, a dedurar quem você acha que está contaminado. Sim, você tem que entregar. Você tem que informar as autoridades que o seu parente, que o seu filho, que o seu vizinho apresentou alguns sintomas dentro daquilo que eles esperam, e você tem que denunciar essa pessoa para as autoridades responsáveis. Porque se você não fizer, você estará cometendo um crime. Vê se isso não é perigoso, cara. E não é de agora, não é por causa do surto do coronavírus isso daí. Nem existe vacina para coronavírus ainda. A ideia é que já estão presentes essas leis. Só estão esperando oportunidades de operar, de colocar em prática. Entendeu? Agora com tudo no caos. Aí eles implantando lei marcial, intervenção militar. Né? E aí vão estabelecer um Conselho Mundial para organizar todo esse controle, esse autoritarismo. Né? Essa rigidez do sistema contra a massa. Então tem um Conselho Mundial. Desse Conselho Mundial vai ter tipo um presidente. Como é o presidente da ONU, o presidente da OTAN, presidente... Viu? Isso é governo único mundial, cara. Na sua cara. É uma agenda que a gente não vai perceber sendo implantado. A redução populacional não vai ser de um dia para o outro, que eles vão chegar matando todo mundo. Principalmente quem eles não querem. Eles vão começar matando aos poucos, né, sob justificativas ou desculpas, ou será circunstâncias disfarçadas. Como, por exemplo, a pandemia. E começa eliminando velhos, e começa eliminando pessoas doentes. Futuramente vão começar a eliminar os pobres. Depois, na sequência, os subversivos. Né, são criminosos, terroristas, precisam ser eliminados da sociedade.
Tudo em nome da ordem, tudo em nome da segurança, tudo em nome da paz. Tudo isso vai fazer parte do processo de redução populacional, que é parte do processo de você implementar, colocar em prática a nova ordem mundial. Tudo isso para chegar a uma lei marcial, né, o controle total sobre a massa, a repressão total, com o povo aceitando e achando que é para o seu bem, e futuramente ter um governo único mundial. Entendeu? Né? Se você não entendeu isso aqui, cara, eu não tenho como desenhar melhor do que isso. Então, se eu colocar uma lousa aqui e ficar fazendo com canetão. Desculpa aí a complexidade, o tamanho, o tempo do vídeo. Não sei se deu tempo de você assistir tudo, se você teve esse interesse. Mas, cara, e olha que tem mais coisa para dizer ainda. Por incrível que pareça. Eu vou falar especificamente do Brasil, o SUS e o coronavírus aqui. E aí você vai ficar mais preocupado ainda. Valeu.